Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Sala de Visita. Tenho certeza que você estava aí na expectativa para nos ver. Silene, hoje nós estamos assim com convidados para lá de bom. É verdade. Estaremos aqui no programa Sala de Visita recebendo a Cristina Carvalho Pinto, que é presidente da FUJES. Essa mulher é uma unanimidade na área de comunicação no Brasil. E mais ainda, falar de saneamento básico com o Dr. Ângelo Pavim, superintendente do SEMASA, que irá nos falar sobre todas as atividades desempenhadas por essa autarquia, né? Aqui no município. E ainda mais, dicas da doutora Sandra Conceição sobre visão pública e de Vinícius Guarnieri no quadro Estratégia para o Sucesso. E o Sala de Visita está no ar. Olá, boa noite. Hoje temos muita novidade aqui no Sala de Visitas. E Silene, o clima, antes de anunciar a nossa convidada, o clima, você notou o clima como está? O frio? É verdade, uma mudança brusca de temperatura que já era previsto pelo clima-tempo, né? Isso, se vocês aí de casa estão lembrados, nós tivemos aqui uma convidada que deu esse alerta, que agosto seria o mês do frio. É, o inverno rigoroso que não tivemos até então este ano, né? É verdade. Olha, e agora conosco, Cristina Carvalho Pinto, presidente e sócia proprietária do grupo FUJES de Comunicação. Ela é o maior nome feminino da história da propaganda brasileira. Com vocês, Cristina, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui em plena sala de visita para a gente poder trocar um pouquinho de ideia. E já que você falou de frio, para a gente esquentar um pouquinho. Verdade. Não é a vida aqui das telespectadoras, dos telespectadores, podendo falar de coisas que possam aquecer o coração da turma. Olha, muito bom. Mas olha, é um prazer enorme, viu, tê-la aqui no Sala de Visitas, porque assim, como a gente sempre diz, não é porque é mulher, mas uma mulher de destaque, mãe, não é isso? Mãe apaixonada, avó apaixonada. Avó? Claro, verdade. Lógico. Então, parabéns. Claro. Viva o Lucas. Mas assim, a Cristina é uma das grandes empresárias desse país, reconhecida não só nacionalmente, né, Cristina, que é importante. A propaganda, na verdade, é sua vida, não é isso? Olha, eu acho que para quem olha de fora, se acaba ficando como publicitária ou publicitário, né? Dependendo de quem você está entrevistando. Mas, na verdade, a paixão da minha vida é comunicação. E eu fui parar no mundo da comunicação através de me especializar na área de criação. E, no caso, publicitária. Mas, à medida que os anos foram passando, eu entendi que o meu assunto não era apenas propaganda, mas era entender o setor de comunicação, os mecanismos do mundo da comunicação, para que eu pudesse ser útil não apenas a marcas, mas ao ser humano como um todo, né? Então, hoje, eu não me vejo mais como alguém que representa apenas o setor publicitário. Eu sei que, logicamente, esse é o rótulo, todos nós temos que ter, né? Ou nos dão, né? Se a gente não se der, nos darão. Mas eu me vejo muito mais como alguém que, nesse momento, está procurando usar aquilo que aprendeu numa história que começou em propaganda, mas procurando usar esse aprendizado para trazer algo útil para o setor de comunicações. E, portanto, para o mundo, porque hoje a comunicação é quase um deus da humanidade, né? Fica todo mundo grudado nas mídias, né? Tá todo mundo conectado, né? Você vê, isso permite você viajar, você ultrapassar as fronteiras assim em segundos, né? A comunicação hoje não tem limites. É verdade. Você vê uma notícia hoje Não, on time, né? Mas aí tem uma coisa interessante que a gente vem também refletindo no nosso papel profissional, que é o seguinte. Hoje você tem mecanismos
em que você pode descobrir verdadeiras afinidades em qualquer ponto do planeta. A qualquer momento, aliás, em outros planetas, em outras galáxias, e assim por diante. É verdade. Mas tem um reverso dessa medalha que é muito importante. Por isso que eu acho legal o formato desse programa, que é uma sala de visita. É que a mídia, ela ficou extremamente ensaiada também. Agora falando, por exemplo, de televisão, né? E aí, o que acontece? A gente parece que está se conectando, mas é mentira. As pessoas estão sendo desconectadas de si próprias, da sua verdadeira identidade, da sua raiz cultural, dos seus valores pessoais, familiares, espirituais. Da própria essência. Né? Da sua essência. Então, quer dizer, a gente fala, não, está todo mundo conectado. Espera um pouco. Não é um clique, não é apertar um botão ou zapear na televisão, ou abrir um jornal, uma revista, ligar o rádio, não importa. Hoje tudo é multimídia. Ao entrar no meu celular, nas mídias de celular, de telefonia móvel, não é isso, na verdade, que vai garantir que eu estou conectada, nem comigo, nem com ninguém. Hoje, um dos focos, para mim, mais sérios, um dos desafios de todos nós que trabalhamos no mundo da mídia, é entender até que ponto nós estamos, o nosso trabalho, de fato, está servindo para que a gente contribua, para que as pessoas se conectem de verdade, inclusive consigo próprias, ou se nós somos válvulas da desconexão. As grandes mídias hoje, eles é que têm a massa na mão. Né? Então, o que você está dizendo, e nós discutimos muito aqui, é em relação a todo esse conteúdo que é jogado na internet, jogado pelas emissoras de televisão, esse conteúdo fraco, triste, porque se você estiver zapeando e colocar todos os jornais, você não para de ver tragédia, é uma coisa absurda. E aí, o mundo acabou? Só existe tragédia? Não existe ninguém fazendo bem? Não existem coisas locais bonitos, locais que ainda existem. De repente, né? A gente ainda tem paz em algum lugar, não é? Claro, especialmente entendeu? Dentro de nós, se a gente estiver conectado. Exatamente, mas assim, a preocupação, porque eu acho que tudo isso gerou a individualidade. Então, assim, nós comentamos, eu falava muito isso, né? Dentro de um prédio, você mora num prédio. Quantas vezes você vê um vizinho dizendo bom dia? É inacreditável. Não é? É. Você mora num edifício, outras pessoas moram ali e de repente você não conhece quem está do seu lado esquerdo ou direito. Um ou outro te cumprimenta, alguém passa por você e fala bom dia, a primeira situação é pisar no seu pé, não é? No trânsito, atravessou, puxa, o farol piscou, não foi sua intenção. E quantos problemas a gente vê ao longo do dia no trânsito pela impaciência, pela individualidade. As empresas, claro, você melhor do que qualquer pessoa aqui, pode falar com propriedade do retorno do que os clientes esperam, né? Com as agências e com as suas campanhas. Então, eles estão focados no mundo comercial. Então, no primeiro momento, é o retorno de todo aquele investimento, né? Mas, assim, a preocupação com o lado social, ele precisaria ser muito mais trabalhado. Você tem toda a razão, Sirlene. E sabe, hoje em dia, muitas empresas... algumas com legitimidade de propósitos, outras com uma certa hipocrisia, mas a verdade é que uma grande parte das empresas hoje, até por pressão da sociedade civil articulada e num processo de despertar, estão procurando sim fazer um trabalho na chamada área da responsabilidade social empresarial. O que acontece é que isso que você levantou aqui, que é assim, quando eu faço um investimento em comunicação, eu só quero saber do faturamento e do resultado, o resto não me interessa. E aí eu pego lá uma verbazinha e faço alguma coisa no âmbito da chamada responsabilidade social. Ora, a grande responsabilidade de todos nós, em qualquer profissão, e não importa se você está no marketing de uma grande corporação, se você é o parceiro da área de comunicação, se você é jornalista, se você está fazendo um programa de televisão que é assistido por tanta gente,
não importa em que área nós estejamos, o que nós fazemos é que precisa ser feito com responsabilidade perante a sociedade. Ora, qual é o idioma de alguém que constrói marcas? Marcas feitas para durar. O idioma tem que ser cada vez mais o idioma de conversar com a consciência humana. Conversar com a emoção, com o sentimento, não no sentido de manipular, mas no sentido de propiciar a autodeterminação, a livre escolha, o entendimento. Essa é a nossa responsabilidade. Então, quem está assistindo esse programa vai terminar de assistir e vai achar, puxa vida, eu sou uma porcaria, eu não sou rico o bastante, nem bem-sucedido o bastante, nem interessante o bastante, não tenho roupas suficientes, o meu carro não é o do ano. Ou a pessoa vai terminar de assistir esse programa e fala, olha que interessante, né? Cada um de nós tem um grande poder. E não é nenhuma propaganda que vai me dar o poder. Eu tenho o poder de fazer as minhas escolhas. E ninguém tem o direito de me tirar também esse poder. Vocês lembram? Não vou lembrar o nome do filme agora. Um filme super antigo. Talvez você lembre o nome. Mas era assim, as campanhas eram totalmente enganosas, né? Hoje mudou, as nossas peças publicitárias hoje mudaram. Elas estão um pouco mais para o real, né? Mas assim, eu lembro exatamente, tinha uma poste extremamente apertadinha nessa campanha. Ele era muito feio, ele era bem obeso, assim, né? Vamos falar gordinho, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Entendeu? Mas assim, bem... E assim, ele chegou com uma Porsche, mulherão do lado, linda. Então, aquele mulherão desceu, né? E era propaganda deste carro, que era para vender o consumo ali, estava direto. Então, vamos trabalhar o consumo e o poder daquele homem. Não é o que o homem representa, que é o que você está dizendo, né? Na verdade, a gente vai trabalhar um pouco mais a essência. E ali não. E era... Por que vendia muito? Porque vendia o status, o poder. Que esse é o sinônimo do que acontece nas grandes... Não hoje 100% muito ainda, delas, sim, mas muito, claro. Bastante. Claro. Às vezes, para você ser aceito até por um grupo, por menor que seja, você precisa exibir uma bolsa de uma certa marca, você é melhor aceito. Não é? Você tem a impressão, né, disso que as pessoas... Aí por que você a olha... gente não pega a minha bolsa? Não, que eu aí, hoje? viu, Cristina? Aí você olha assim, aquele também. grupo, você vai Mas conversar com aquele grupo, é só a bolsa. É o grupo da bolsa. Puxa, eu acho Não bárbaro é? falar de bolsa, até porque hoje, por exemplo, eu vim com uma mochilinha que eu comprei numa liquidação, uma gracinha de mochila, cabe tudo, a gente põe nas costas assim. Não, e ela então, não, aí vai ela pelo não machuca carro. o ombro. Fantástica A mochilinha. a mochilinha. Olha só, gente, é uma grife incrível, eu vou ler o nome para você. Picard. Fantástica. Olha, incrível, né? Você é mexendo a Picard. É o mexã. Pois é, não existe no Brasil, Não. inclusive, porque isso aqui foi numa liquidação de uma das minhas viagens, que é uma grife que simplesmente eu nunca ouvi falar, até porque eu, para usar uma grife e para alguém vir falar que eu sou um símbolo da grife e tal, ela tem que me pagar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ela vai quebrar, né? Então, é importante que a gente fale disso. Que poder tem um homem que precisa de um objeto para conquistar uma mulher? Então, ele sendo assim, o objeto que ele possui é o poder. Amanhã, se ele perder aquele objeto, ele volta a ser quem? Ninguém. Ninguém. É verdade isso? Não. Claro que não. Para esse conceito, sim. Claro que não. É. É o seguinte, quer dizer, quem é dono de mim? Sou eu? Então dá licença que eu escolho. Dá licença que eu vou decidir o que para mim é importante e o que não é. Vocês podem me oferecer à vontade, eu decido. É verdade. Cristina, nós vamos para um breve cafezinho com a Val e voltamos já já. Olá, estamos aqui no momento que eu mais gosto, que é de apreciar o nosso cafezinho da Saeco. Nós temos aqui o café Campo Grande Red e o Campo Grande Black. É uma especialidade. Esse café você só vai achar na Saeco aqui da região do ABC. Fale com o Kate. A nossa máquina maravilhosa. Você já imaginou ter essa máquina
na sua casa, no seu escritório, na sua loja, servir para os seus clientes um cafezinho passado na hora, com esses grãos selecionados? Sem contar que lá com o Kate você vai ter tudo o que precisa, tanto os grãos quanto as máquinas e os acessórios para servir o seu café. Faça como sala de visitas. Sirva seu café com a Saeco. Voltando aqui do nosso cafezinho, Silene, que estava ótimo, não? Excelente. Cristina, o grupo Full Jazz é o primeiro grupo de comunicação inspirado no conceito de uma banda de jazz. O que é isso? Curioso, muito curioso, já soube. Mas explica pra gente, pro pessoal aí de casa, Full Jazz. O que foi inspirado no Full Jazz? É o seguinte, eu sou formada em música. Eu sou música. E adoro jazz. E como eu presidi durante muitos anos um mega grupo multinacional, fui sócia há muitos anos dos americanos, presidi o grupo Young & Rubicam, a gente sempre operou num chamado desenho piramidal, quer dizer, um desenho onde, vamos dizer, o presidente fica isolado no seu poder, de certa forma, e depois você tem muitos níveis hierárquicos e assim por diante. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, teve uma época que eu tinha mais ou menos 4 linhas de assistente só para falar de secretária. Então eu tinha meu assessor para assuntos internacionais, assessor para assuntos nacionais, o assistente do assessor para assuntos internacionais e assistente para o assessor, entendeu? Então, o que acontece? Em alguns casos isso é importante, sim, porque você trabalha com focos muito múltiplos. Mas isso gera isolamento das chamadas camadas hierárquicas. Eu entendi isso muito como a chamada orquestra do ponto de vista musical. As orquestras podem funcionar maravilhosamente bem e, em geral, funcionam. Só que elas têm um jeito de trabalhar, né? Quer dizer, você tem o regente e depois todos obedecem o regente. O que acontece é que eu entendi que o mundo estava já passando 2 décadas atrás por um processo de grande mutação. Mutação na configuração das sociedades, mutação na questão planetária como um todo, o planeta começando já a dar sinais naquela época de exaustão em relação à capacidade de prover o ser humano dos seus acessos de egoísmo e do seu consumismo. Então a gente começou a perceber uma série de coisas e a gente notou que o nosso setor, que é o setor, dentro do setor de comunicações, nós temos mais flexibilidade, mais elasticidade para fazer experiências. Então, quando eu resolvi vender a minha participação acionária no grupo Young & Rubicam para fazer um piloto de experiências, um laboratório de experiências, me ocorreu que, enquanto na orquestra você tem um regente e você tem todas as áreas agrupadas entre si, então você tem a área das cordas, você tem a área dos metais, você tem a área da percussão e assim por diante, a gente também tem um contraponto que é a banda de jazz. Então eu percebi que eu trabalhava na configuração de orquestra e que eu não estava mais feliz como regente de orquestra. Eu queria trabalhar numa banda de jazz. Então, a primeira coisa que a gente pensou é que, o jazz é universal. Você tem gente que gosta de jazz na linda cidade de Dois Córregos, onde eu nasci, no estado de São Paulo. Como você tem gente que gosta e entende de jazz em Honolulu, em Pequim, na Polinésia Francesa, em Buenos Aires. Quer dizer, jazz fala um idioma muito flexível, muito múltiplo, muito universal e com muitas formas, não existe um jazz, né? Todo dia nasce um novo jeito de fazer jazz. Segundo, eu entendi que o jazz, você pode ter grandes orquestras de jazz, mas em geral o jazz se apresenta em bandas. As bandas são compactas, você tem menos gente e você tem algumas características fantásticas nessa metáfora. A primeira é que na banda de jazz, o chamado band leader, o líder da banda não necessariamente está liderando nada. Por quê?
Porque se ele estiver lá solando, ele está naquele momento liderando, mas subitamente o colega ao lado começa a propor um novo tema. Imediatamente, esse líder da banda vai fazer parte daqueles que vão ajudar a exaltar a ideia do colega do lado. Aí o colega do lado vai fazendo a mutação do tema e nesse momento o que está ali atrás, que é a percussão, resolve ele propor e liderar. Eles vão compondo, né? Aquela apresentação. Então essa ideia de que liderança é algo que precisa ser vivido em conjunto, precisa ser compartilhado, porque eu posso ter algo interessante para falar sobre um assunto, mas certamente você tem sobre o outro, e você tem a sua experiência, e o nosso telespectador, nossa telespectadora tem a experiência dele, dela. Então, como compartilhar a liderança? Por isso nós criamos um grupo em que você tem uma desconcentração de poder, onde a liderança é compartilhada, um grupo em que aquela mania que sempre houve, quando eu fiz a Full Jazz falando que eu tinha enlouquecido, porque o atendimento ficava só com atendimento, o pessoal de planejamento ficava só com planejamento, o pessoal de mídia só com o pessoal de mídia. A gente criou células circulares em que gente de atendimento, de mídia, de planejamento, se sentam ao redor de uma mesa e, portanto, trocam ideias sobre aquele cliente que nesse momento está em questão. Com isso, eu acho que a gente enriquece muito a experiência final, o resultado do trabalho e a experiência profissional de cada um que está envolvido na célula. Então, daí é a origem do nome Full Jazz. Você aí de casa está maravilhado, não? Mas não fica só nisso, não. Cristina também atua no Fórum Mundial da Mulher para Economia e Sociedade. Quais são as principais ações desse fórum? Olha, você sabe que esse fórum surgiu alguns anos atrás e ele se reúne na cidade de Deauville, na França, lá no norte da França. Começou como uma união de mulheres que são presidentes de empresa no mundo inteiro. Para entender, para debater, dialogar e trocar experiências no sentido de inspirar lideranças para um jeito mais feminino de liderar. A gente pensa que o jeito feminino de liderar deve ser, então, um jeito com sapatinho de salto, né, e muito batom na bolsa e tal. Isso tudo acho que é importantíssimo, mas não é o principal. A gente entende que o modelo de gestão hoje vigente, tanto na política como no mundo corporativo e assim por diante, é um modelo masculino, não é porque apenas porque ele foi criado por homens para homens. É porque ele traz o tônus masculino em si, na sua alma. Então, a configuração do mundo corporativo, do mundo político, de vários sistemas hoje vigentes na sociedade, de um jeito só, ela é manca, ela é xoxa e, portanto, ela é perigosa. O mundo é feito de masculino e feminino, não no sentido de gênero, homem e mulher apenas, mas no sentido de uma série de características que vêm junto com isso. O que esse fórum de líderes femininas começou a procurar entender é o que a própria mulher ocupando papéis historicamente inventados para homens e por homens, o que a mulher tem de realmente inovador, de solução para um planeta exaurido, o que ela pode trazer. Então é para isso que existe o fórum. Então nenhum está certo, nenhum está errado, os dois precisam atuar juntos. Mas a gente vive num mundo que foi inventado de homem para homem. Então agora existe uma sede, uma carência, um desespero planetário de entender como é que a gente pode melhorar trazendo de volta a divindade mulher. Ficamos aqui assim, atônitas. Muda tudo. Muito Totalmente. legal. Cristina, tá maravilhoso o nosso papo. Nós estamos aqui, imagina o pessoal em casa, como que não tá, né? Falando assim, ó, essas meninas estão surpreendendo a cada semana com os convidados. Vocês são Está ótimas. maravilhoso. Vocês são lindas. Aí nós vamos encerrar esse bloco. Gostaríamos assim que você
deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, né? E a gente agradece a tua presença. Eu estou muito grata e queria dar os parabéns a vocês, a todos os envolvidos com a direção, com todos os aspectos deste programa, porque a coisa que mais está faltando hoje no mundo é conversar. E a gente não conversa quando a gente está numa situação de poder. A gente conversa quando a gente está entre iguais e pode dialogar. Sim. Então, eu queria dar os parabéns. Vocês fazem uma mídia de conversa e o mundo está precisando conversar. Eu espero ter deixado uma grande mensagem, que é a de que nós temos o poder impressionante que é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem um tremendo poder. E de que a gente precisa cada vez mais, nesse momento da história da humanidade, resgatar esse poder inerente a cada um de nós e eliminar qualquer possibilidade de que outros nos imponham, seja através do consumismo exacerbado, seja através de nos manter sempre chocados e frustrados. A gente não pode permitir que ninguém nos tire esse poder. Ele não está em grife, ele não está em tititis, ele está aqui. Olha, muito obrigada. Muito obrigada, nós agradecemos. Pela oportunidade. Obrigada, Cris. Vamos para o nosso intervalo. Luri Decorações, há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto. Luri Decorações, garantia de qualidade. Andar na moda não custa caro. Na Camila você encontra roupas para todas as estações do ano, além das novidades da moda, com modelagem despojada, confortável e colorida. Na Camila você encontra o melhor da moda feminina com preços pra lá de bom. Calça jeans a partir de R$35. Blusinhas regata, R$10. Sempre muito bom comprar na Camila. Vou comprar aqui muitas vezes ainda. Camila, um toque feminino a mais. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. E de volta aqui com o nosso Sala de Visitas. Hoje nós vamos chamar a atenção para uma campanha de cunho social. Com o apoio do programa Sala de Visita, gostaria de lembrar aqui, Val, mostra aqui, vamos falar, do dia, campanha do MEC Dia Feliz, este ano no dia 28 de agosto. É um Vote pela Vida, é campanha de conscientização. Eu acho que a gente, até agora, né, nós estávamos tratando com a Cristina da FUDGES, falando sobre o ser humano, sobre a consciência, sobre o cuidado. E agora, neste dia, no Vote pela Vida, né, vamos participar. Vão todos até o MEC Dia Feliz, participar do MEC Dia Feliz, aliás. E eleger, comprar, né, o lanchinho, entendeu? E vamos fazer mais do que o sucesso esse ano, Sim, né? Vamos eleger o combate ao câncer infanto-juvenil. Vai ser o dia de Vote pela Vida. Exatamente. Não Você é? vai lá no Big? Olha, com certeza. E vai ser assim, né? Quase todos os dias comendo o meu lanchinho. Nesse dia ele não vai faltar. É verdade, contamos com você. E vamos para a dica de sucesso de quem mesmo, Val? Vinícius Guarnieri. Tem feito muito sucesso essa dica, gente. Até Acompanhe já. conosco. Boa noite. Mais uma vez com as nossas estratégias para o sucesso. E o tema de hoje é engajamento. Numa palestra, alguém mencionou a pergunta de um profissional que disse assim: o que eu ganho com isso? Querendo dizer, se seguisse as recomendações da empresa, atendendo às solicitações que são feitas diariamente. Essa resposta deveria ser uma mesma pergunta:
o que você não ganha com isto. Ou seja, vamos lembrar a trajetória desse profissional. Provavelmente houve um processo de recrutamento e seleção, ele participou desta seleção, foi escolhido e vendeu-se bem, mostrou-se, apresentou-se muito bem, vendendo a imagem de um bom profissional. Foi contratado. Nessa fase, apresentou a garantia de que iria cumprir aquilo que a empresa precisava. Muito bem. Nos primeiros 3 meses, já nem se fala mais em experiência, mas é uma fase de adaptação. Com certeza, ele demandou da empresa um pouco de paciência, até que pudesse corresponder àquilo que tinha como competência. Depois dessa fase, é claro que a expectativa aumenta com relação ao seu desempenho. E justo nesse momento ele diz, o que eu ganho com isso? Deveria se lembrar que ele já ganha, ele é remunerado para corresponder àquela expectativa que lá atrás ele gerou. Mas quando pergunta o que eu ganho com isso, demonstra que não está engajado com o objetivo da empresa. É básico esse problema. Se não está engajado, está fora do grupo. Se não faz parte do grupo, parte dos objetivos da empresa, é claro que daqui a pouco é a empresa que vai perguntar para ele: o que eu ganho com isso mantendo você no nosso quadro? Portanto, pensemos em 3 coisas com relação às nossas responsabilidades. Primeiro, apresentar nossas competências, e muito bem. Segundo, comprometermos-nos com elas, assumir o compromisso. Terceiro, fazer sempre o seu melhor em prol da empresa e, consequentemente, em prol de você mesmo. De volta com o programa Sala de Visita, temos a honra de receber aqui uma unanimidade, que é o superintendente do SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental da cidade de Santo André. Boa noite, senhor Ângelo, tudo bem? Boa noite, Silene, boa noite, Val. Muito obrigado pelo convite. Viu? O prazer é todo nosso. Mas vamos lá, explique exatamente pra gente o que significa ou como é que funciona o SEMASA. O SEMASA é uma autarquia do município de Santo André, tá? É um serviço municipal de saneamento ambiental. Ele começou em 1969 só com a água, onde a gerência, a gestão em relação à água de Santo André era feita antes dele pelo DAE, pelo DAE. A partir de 1969, com a criação dele, para a uniformização de todos os sistemas, a otimização de todos os sistemas, aí outros setores foram sendo englobados pelo SEMASA, com a ajuda, logicamente, dos prefeitos de lá para cá, tá? Então, hoje em dia, o SEMASA não lida só com a água, ele lida com água, lida com esgoto, lida com a drenagem, lida com todo o lixo do município, desde a coleta, varrição, até o próprio aterro municipal. Ele lida com toda a parte ambiental em relação ao município, desde a parte ambiental de licenciamentos até a parte ambiental de preservação, monitoramento, fiscalização, e lida com a defesa civil também. E nós hoje é uma corporação tão grande e tão importante e tão regrada que nós chegamos a ter e temos hoje a ISO 9001/2008, que é a mais alta patente vai em relação a ISO que uma entidade nacional poderia ter. Então, com muita honra, nós temos isso e conseguimos isso dentro da gestão do nosso digníssimo senhor prefeito municipal, doutor Aidan Ravin. Olha. Ângelo, diz pra gente como que o SEMASA está se preparando para esse crescimento da população que não para, né? E que tá, assim, os nossos números de 69 para cá, eles são bem diferentes. Qual o crescimento que teve nesse tempo? Em relação à água, nós estamos como outorga do DAE. A outorga seria uma liberação, uma autorização do governo estadual para que nós passemos de 6% para 25% da geração e tratamento de água do próprio município. Onde nós vamos pegar e tirar essa água, nós tiramos essa água do Parque do Pedroso e tratamos aqui no Guarará. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que chegando a 25%. Então vocês veem como isso é muito importante. Santo André, nos seus 457 anos, se não me engano, tá? Levou os 457 anos para pegar e ter 6% de água tratada e uma outorga de 6%. Em apenas 1 ano e meio, o governo Aidan Ravin
tá? Ele saiu de 6% e vamos chegar a 25% em 1 ano e meio. Isso é um trabalho contínuo, político, e é um trabalho técnico de todo o setor do SEMASA junto ao governo do Estado de São Paulo, para que nós cheguemos a isso e possamos propiciar a Santo André, ao povo de Santo André, aquilo que ele tanto merece, que seria uma água de qualidade. Santo, eu mesmo, vou falar por mim, preocupada às vezes que você anda nessas praças que estão muito bonitas, floridas, né? E o pessoal de casa também acredito que tenha essa preocupação de como é feita, né? Regar, né, essas flores todas, o quanto se gasta de água. Ângelo, você deu uma resposta, uma pergunta para nós aqui que foi muito importante. Na verdade, Ai, o pro que a pessoal Val de quer casa, saber né? é se essa água que água você é rega que todos ele os falou, né? canteiros da cidade, né? Se a população está pagando para isso. Quer dizer, na verdade a população paga para isso, mas não com uma água potável, tá? Essa água é derivada de estações de tratamento de esgoto, tá? Então, por exemplo, nós temos, o SEMASA ele compra uma água muito mais barata do que uma água potável, tá? Vamos colocar que uma água potável custe hoje 1,2 o metro cúbico, tá? Uma de reuso, aqui é um chute, tá? Tá? Uma de reuso não sai por 1/3 disso, não sai por 0,4, tá? Em relação a isso. Para quê? Porque é uma água que ela não é potável, ela não pode ser ingerida, mas nós usamos essa água para regar as praças, limpar, sabe, as feiras, depois das feiras, limpar o asfalto, as calçadas, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos de uma água para pegar e seja um fluido, mas que não possa ser tão caro quanto o que é vital da água. Nós não podemos pegar e tirar esse líquido vital, que em pouco tempo vai se tornar, tão escasso quanto qualquer outro patrimônio da humanidade. Nós não poderíamos deixar isso aí escoar pelo ralo. Então isso vem de estações de tratamento de esgoto, e nós compramos da ETABC, que é uma subsidiária da Sabesp. Santo André, 98% da população é beneficiada pelo abastecimento por rede de água, certo? 96% pela coleta de esgoto e 100% pela coleta seletiva, né? Índices comparados aos das cidades mais desenvolvidas do mundo, nós temos aqui em Santo André. Certo? Correto? Corretíssimo. Porém, tem-se observado um crescimento muito rápido das cidades do ABC, não só de Santo André, de toda a nossa região, né? Como o SEMASA, falando para Santo André, Rio Grande da Serra, não? Não. É outra. Não, o nosso Santo André, que vai até Paranapiacaba. Tá. Então, como o SEMASA está agindo para manter esses índices positivos, mesmo diante desse crescimento acelerado e desordenado? Não é só acelerado, né? Certíssimo. Então, vamos voltar a alguns índices aqui, até para vocês entenderem, tá? Santo André, ele coleta 98% de esgoto, mas ele não trata os 98% de esgoto. Ele só trata 40% de esgoto. Olha só, a diferença entre o coletado e o tratado, tá? Então, aí sim, você fala, bom, o que Santo André está fazendo hoje para pegar e fazer com que esse índice cresça, tá? Então, o Santo André ele vai investir nos próximos 2 anos e meio, ou seja, até o término dessa gestão, doutor Aidan Ravin, nosso digníssimo prefeito municipal, ele vai investir... O senhor está dizendo no tratamento. Não. Aumentar o tratamento. De esgoto. Nós vamos investir só para tratar 100% do esgoto, sair de 40%, para nós chegarmos a 100%. Em mais 2 anos e meio, nós vamos investir por volta de 500 milhões de reais para que isso aconteça em 2 anos e meio. Então, olha só o tamanho da encrenca aqui que nós estamos nos propondo a fazer. Isso Mas significa ampliar hoje, a estrutura e tudo mais? Ampliação grande de estrutura. Muito. Então, mas aí que está. O tratamento dele, até esses 40% de tratamento, vai para a estação da ETABC. Essa mesma estação que nós compramos a água de reuso. Entendeu? Tanto uma outra forma é despejada em rios in natura. Entendeu? Então, o governo Aidan Ravin diagnosticou através de nós em relação ao SEMASA, e nós estamos nos comprometendo através de um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, tá? E um compromisso com a cidade, de até 2012
nós chegamos a 100% de tratamento. Olha só como é que é o negócio. Só isto, o custo disso é por volta de 500 milhões de reais. Aí nós vamos para a água. É aquilo que eu respondi agora há pouco. Tá? Então nós temos, a cidade abastecida é 98% em relação à água. E esses outros 2%? Nós levamos caminhões-pipa de água potável. Tá? E por que esses 2% de água potável através de caminhões-pipa? Porque geralmente essas áreas são áreas de mananciais, onde você não pode fazer buraco, colocar canalização, fazer... Então, por isso que não dá para você pegar e fazer muitas obras em relação a isso. Agora, o que importa aí é quanto que nós captamos de água aqui dentro do município, tá? Lembra que eu falei agora há pouco? 6%. Puxa, então nós temos que comprar 94% da Sabesp. Tudo isso é muito caro. Então nós vamos sair de 6% para 25%, quer dizer, 1/4 de Santo André. E aí nós vamos ficar dependentes da Sabesp em somente 75%. E isso vai crescer gradativamente, quer dizer, vai diminuir essa nossa dependência, tá? E vai crescer a nossa captação dentro do próprio município. Doutor Ângelo, agora já vou colocar o doutor, né? Nada. Volta para o Ângelo. Doutor Ângelo, você percebeu, né, que para quem está nos assistindo, e que eu sou moradora de Santo André, a Val também, sim, e essas informações, elas são muito importantes hoje. Muito. Nós estamos com uma administração que está se virando agora, né, 1 ano e meio, mais ou menos, não é isso? 1 ano e meio. Né? Não temos 2 anos ainda da nova administração. Né? Que, na verdade, agora que ela tomou, né, está tomando corpo, enfim, mas é importante, porque eu acredito que do outro lado tenhamos pessoas com as mesmas perguntas. Qual a função hoje do Semasa? O que é que traz, além de todas essas taxas, né? Porque normalmente nós não vemos os benefícios, né, da autarquia. Demora muito, a gente sabe que é um trabalho gigantesco do Semasa. A gente não tem ideia, a gente fala sobre lixo, fala sobre água, fala saneamento básico, a gente está falando da limpeza, a gente está falando da coleta, a gente está dizendo das informações, postos de saúde, enfim. Você tem um leque gigantesco ali de serviços, né? Prestados ao munícipe. É verdade. Que isso é muito importante. Sim. E na maioria das vezes a gente não sabe onde buscar a informação. Mas só para a gente descansar um pouquinho, né? Nós vamos agora para o quadro Visão Pública, com a doutora Sandra Conceição. Voltamos já. Boa noite. A dica de hoje é sobre os cuidados que se deve ter na aquisição de imóvel na planta. É sempre muito vantajoso adquirir um imóvel na planta, mas alguns cuidados devem ser observados, uma vez que o imóvel ainda será construído. É muito importante que se verifique a idoneidade da empresa construtora, que, se possível, visite outros empreendimentos construídos por esta empresa, até para verificar a qualidade dos materiais utilizados, se são respeitados o prazo de início e o prazo de entrega do empreendimento. Muito importante também é que se verifique se esse projeto está aprovado na prefeitura e está registrado no cartório de imóveis da sua região. Fique atento, leia o contrato, em caso de dúvida, procure um advogado especializado. Exija que tudo o que foi contratado esteja previsto no contrato que será assinado. Tanto o valor de entrada como o valor das parcelas intermediárias, valor na entrega das chaves e o valor a ser financiado. É muito importante também, quando chegar lá na frente, que você recebe as chaves, o tempo que a construtora te dá para que você apresente toda a documentação de aprovação de financiamento bancário. Portanto, muito cuidado. É sempre muito vantajoso, muito interessante comprar um imóvel na planta, mas há alguns riscos. Então, outro detalhe importante, exija que o contrato seja assinado na frente de 2 testemunhas, que todas as folhas desse contrato sejam rubricadas e que seja entregue de imediato, para que você possa fazer o reconhecimento de firma e assim ter mais segurança e aguardar o tão esperado imóvel. Essa foi a dica de hoje. No próximo programa, mais dicas de direito do consumidor.
agora vamos pular um pouquinho do reuso, falamos do reuso, da consciência, né? Que nós todos temos e devemos ao planeta, não é isso? Com certeza. Vamos falar um pouquinho de reciclagem agora. Vamos pro lixo, novamente. Tá. O que a gente chama de lixo, né? Certo. Não é isso? Esse serviço hoje está disponível em Santo André, né? A reciclagem. Sim. Não é isso, doutor Ângelo? E a adesão da população? Como é que o senhor vê hoje? Olha, ela aderiu, não aderiu? Nós pegamos o município, porque é o seguinte, Santo André ele tem algumas estações de coleta. Hoje tem 16 estações, 15 estações, devemos chegar até o final do ano com 18 estações mais ou menos. Então essas estações de coleta, elas têm containers, são cercadas em relação a alguns bairros e podem ser descartados alguns itens nessas estações. Dentro dessas estações, as próprias cooperativas, elas já pegam tudo isto aqui e já levam direto para o aterro e fazem a reciclagem, reciclagem, né? Aí já é uma reciclagem. Nós vamos fazer uma nova reciclagem em relação a dentro do aterro, para não descartar tudo isso no próprio aterro, já que isso gera lucro, tá? Então, as próprias cooperativas em si têm maior interesse nessa reciclagem. É uma coisa interessante, coisa muito interessante. A adesão de Santo André é ampla e contínua, sabe? Cada vez mais nós estamos percebendo que a população está se dando conta que a reciclagem realmente é o futuro do nosso planeta. Doutor Ângelo, assim, na nossa região, na nossa cidade de Santo André e na nossa região do ABC, nós temos grandes indústrias. Vamos falar agora, imaginar as nossas hoje aqui, que normalmente nós falamos aqui do ABCDMR, né? Certo. Vamos pensar Santo André. Santo André, nós temos indústrias grandes. Essas indústrias, elas têm a certificação da ISO 14001. O que é regra que o destino final, até da lâmpada, seja um destino apropriado. E o local que recepciona a lâmpada, a pilha, o pneu, são lixos assim, são uma separação diferenciada. Eles têm que ter um documento que evidencie o destino. Hoje, em Santo André, nós não temos isso. Podemos dizer assim para estas empresas, porque é uma dificuldade muito grande. É um custo enorme, sem contar que a empresa tem que separar quantidades grandes. Tem que ter um local adequado para separar, tipo 200 lâmpadas fluorescentes. Tem que separar lá vários pneus para poder ser viável também o transporte, a busca por empresas, né, credenciadas deste material. Podemos dizer que o Semasa futuramente, logo, tão próximo, futuro próximo, estará absorvendo esse tipo de material também, dando o documento necessário que seria o CADRE para esses produtos? Sim, mas vamos colocar nos seus devidos locais, tá? Tudo isso tem um custo. Tá? O custo disso é uma coisa muito alta. O que eu não concordo é que quem produz a lâmpada, quem produz o pneu, quem produz qualquer um desses artefatos que depois ele chega a ser o lixo reciclado, tá? Que eles produzam e quem pague a conta seja a população. Tá? Isso sempre foi assim. E se não se alterar não se alterarem essas leis, iria se continuar assim uma vida inteira. Isso não pode acontecer isso, porque isso é um custo muito alto em relação a tudo isso. Não é só por causa da lâmpada. Tem o mercúrio que vai dentro, tá? Tem os fatores contaminantes, tem o lixo radioativo, tem a bateria do celular, entendeu? Então, nós vamos ter local para cada uma dessas modalidades, vamos ter um local para todas essas modalidades. Só que esse destino final não pode ser dado pela população pagando tudo isso. A empresa é a que tem que custear isso aqui. Por exemplo, lâmpadas, as lâmpadas fluorescentes. Existe uma empresa, me fugiu o nome dela aqui, também não vou fazer merchandising dela, tá? Mas existe uma empresa que ela é parte integrante das cerâmicas que ela fabrica para piso, tá? de alta derivação, de alta potência, e a um custo alto em si, esse vidro moído. Só que tem que ser separado. O mercúrio do lado, ele só pode ser aquele processo, aquele vidro fininho dessa lâmpada e tudo mais tal. Tá? Ela faz a pastilha disso, ela faz algumas coisas que a classe alta, tá? a classe A mais utiliza demais. Agora sim, uma outra pergunta. Nós temos o Rodanel hoje na região,
certo? Vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Santo André, para a cidade de Santo André, mais prejuízos ou mais benefícios? Veja bem, se eu fosse resumir assim a minha resposta, aí depende. Para um ambientalista vai falar assim, são só prejuízos, tá entendendo? Para outras pessoas, só coisas boas. Eu não vou chegar a isso, eu vou chegar é só o seguinte, nós precisamos aprender a conviver com o progresso sem prejuízo no meio ambiente, tá? Agora, o fator do Rodoanel é um fato consumado. O governo do estado de São Paulo ia fazer o Rodoanel, quer dizer, fez o Rodoanel e tinha que passar em São Bernardo, Santo André, Mauá, quer dizer, o fato é consumado, vai passar. Bom, já que vai passar, então vamos ver aonde é que ele vai invadir menos, né? Vamos colocar assim. Agora, mesmo com uma invasão menor, aonde que ele vai machucar menos o meio ambiente? E qual a mitigação, tá? Quer dizer, qual o componente financeiro de retribuição para o município que isso ele pode gerar, tá? Então, o que eu posso afiançar para toda a população de Santo André é que o Rodoanel ele foi elaborado em Santo André, não posso falar nos outros municípios, tá? Com o mínimo de agressão possível, foi um dos municípios onde ele passa menos, ele passa muito em São Bernardo, em Santo André é uma pequena escala que ele faz, até descer depois já em Mauá, na Papa João 23 e tal, tá? E mesmo essa mitigação, essa devolução para nós, tá? Vai ser de grande valia, porque o próprio Estado, através do DERSA, ele está cercando todo o nosso Parque do Pedroso, que é um patrimônio ambiental do município. Para quem não sabe o que é o Parque do Pedroso, é equivalente a por volta de mais ou menos 12 parques do Ibirapuera juntos. 12. E é de lá que sai os 6% da nossa água, tá? Potável, essa água que nós pegamos e colocamos à população, esse 6%. Tá? Junto com isso, um viveiro para 192 mil mudas, de mais do que meio metro de altura, para se colocar. Então eles estão dando a muda e o viveiro. Mais uma central, uma central de animais silvestres, de aporte, com veterinário e uma série de coisas, um aporte administrativo, uma construção administrativa, a manutenção do Parque do Pedroso, 2 marruás, que são 2 carros da Grale, enormes, mas para que se ande dentro do parque se façam as patrulhas. É um aporte de por volta de quase 20 milhões de reais, não em dinheiro, é em serviços. Nós não recebemos dinheiro, nós recebemos os serviços para que colabore na mitigação daquilo que o Rodoanel ele representa para nós. Essas 192 mil mudas de árvores vão para onde? Para toda a área onde foi gerado o desmatamento. Doutor Ângelo, além de cuidar da natureza, a reciclagem realizada pelo SEMASA beneficia muitas famílias, através de programas sociais e outros. Quantas pessoas são ajudadas por esses programas e como eles funcionam? Hoje nós temos a Copcicla, que é uma cooperativa que trabalha conosco em relação a essa reciclagem, e nós estamos acabando de terminar um outro galpão, onde nós vamos pegar uma nova cooperativa. Não é para competir com ninguém, não, ao contrário. Necessidade. É uma necessidade, porque eles trabalham das 8 às 5, eu quero trabalhar as 24 horas por dia. Tá? E se precisar de mais, nós vamos colocar uma terceira, uma quarta, porque nós precisamos agregar valor, aquilo que eu falei. Agregando valor, o valor final, eu acredito muito que nessa agregação de valor, o valor final desse lixo vai ser muito maior do que ele se encontra hoje, e aí o que vai acontecer, nós não vamos desprezar esse lixo no aterro. E como são organizadas essas famílias, então, assim, essas pessoas, como elas são organizadas dentro do processo da reciclagem? Então, mas aí que está, isso é feito pelas cooperativas. As próprias cooperativas, elas prestam esse serviço, tá? Então, as suas próprias famílias são as primeiras a serem beneficiadas, tá? E fora tudo isto, o SEMASA ajuda tantos outros locais, tá? Com sobras em que a gente possa ter de todo esse processo. Fora isso, tem uma coisa, se você me permite, nós temos um local muito interessante chamado Usina de Papel, tá? Então, todo papel, nós, em vez de ele ser só reciclado e tudo mais tal, nós temos algumas pessoas
geralmente que são menores de idade e tudo mais tal, que aprendem a trabalhar com esse papel reciclado, a fazer esse papel reciclado. E tem muita coisa que é comprada pela própria Petrobras, com bloquinhos de anotação, tudo papel reciclado, colocar cores, mexer, aprende uma profissão até, tá? E isso está dentro do lixo, é o lixo reciclado. Você capacita, né? Você está capacitando o ser humano a não ser dependente também, né? Olha, doutor Ângelo, foi muito bom. O pessoal de casa está adorando, porque mais uma vez, né, nós estamos trazendo convidados da nossa prefeitura, da nossa região, e estamos tirando deles os serviços que são prestados por ela. Com certeza. E eu mesmo estou surpresa com algumas das atividades do SEMASA. Falando em esclarecimento, não é isso? É isso que eu ia falar. Nós temos um número que é o 115, né? Isso. Que você pode chamar o SEMASA, fazer a reclamação. E aquele horário do silêncio ainda existe? Existe. E o SEMASA que toma conta disso também. Então, por exemplo, se esse horário ele foi decidido em alguma coisa, ligue para o 115, que é imediata, é formada uma ordem de serviço, e por causa da nossa ISO 9001/2008... Eu já fiz uso e é eficiente. É eficientíssimo, porque nós temos que prestar esse esclarecimento à população. Não é simplesmente, não, deixa ligar lá, vai passar esquecido. Isso não pode. Pelas normas do SEMASA, isso não pode acontecer. Então, o número 115 é uma coisa muito interessante, funciona. E olha, se não funcionar, liga de novo. E se não funcionar, liga para mim. Porque aí a gente já vai pegar, vai saber o porquê que não está funcionando. Agradecemos a visita. E eu que agradeço. Nossa sala está à disposição do doutor e do SEMASA. Muito obrigado, agradeço você, Val, Silene, pela gentileza. Tantas vezes enquanto convocados nós estaremos aqui com vocês para esclarecimento da população, porque nós acreditamos que o esclarecimento e a educação, tá, é aquilo que pode levar uma empresa ao colapso ou ao sucesso, tá? E nós acreditamos no sucesso. Ok. E nós também. Tá certo. Pois Obrigada. é. E mais um Sala de Visitas que está chegando ao final. Aí, Silene. É isso aí, Paulo. Nos vemos na próxima terça-feira, não é isso? Vamos agradecer aqui o Jota, né, do Jacques Janine, e a Val também, do Jacques Janine, que deram aqui uma arrumadinha no cabelo da gente, na nossa maquiagem. Um beijo grande a vocês, tá certo? E até terça que vem. Até a próxima terça com mais um Sala de Visita. Até lá.